Moisés Silva, Poesias e Poemas, para quem gosta de poesias, para quem gosta de poemas, de literatura, de filosofia. Este é o canal onde nós trazemos algumas temáticas, trabalhamos em cima de alguns desses temas, algumas reflexões sobre essas questões que acabam nos chamando a atenção. Nós estamos fazendo, pessoal, uma série de vídeos para aqueles que estão acompanhando sobre poesias e poemas de poeta alemães, para aqueles que estão chegando no canal pela primeira vez, primeiro vídeo. Então nós estamos numa série aí de vários vídeos fazendo recitações desses poetas de língua alemã. Eu tenho uma admiração muito grande pela poesia alemã, tendo em vista que foram grandes espíritos que aquela pátria produziu, né? A gente vê dentro da filosofia e idealismo alemão, a gente vê na música homens como Beethoven e tantos outros grandes espíritos aí que esta nação produziu. Então, tendo em vista isso, pessoal, eu acabei por me reportar a uma pequena ontologia traduzida por Jair Campos, que traz uma série de vários poetas de língua alemã que a primeira vez quando eu li eu achei extraordinário. Então é tendo em vista isso e mais algumas outras coisas que eu decidi fazer esse vídeo para quem está assistindo pela primeira vez. Nós estamos já quase acabando essa antologia, faltam alguns poemas ainda, mas eu acredito que para aqueles que não assistiram todos os vídeos, para aqueles que estão assistindo a partir de agora, ainda tem bastante coisa interessante para poder se apreciar dentro dessa cultura tão maravilhosa que é a cultura alemã, muito especificamente a poesia dentro dessa cultura, que é algo riquíssimo. Então nós estamos nos poemas do Heinrich Heine, e eu vou recitar-vos agora o último poema dessa série de poemas desse poeta e adentrar em alguns outros poemas, ok, pessoal? Este último poema do Heine se chama A Mensagem, que diz assim: Ergue-te, pajem ligeiro, atira-te a teu corcel, e vai por campos e matas, ao solar do rei Miguel. Espera na estrebaria o empregadinho chegar. Pergunta então, qual das filhas do rei Miguel vai casar? Se responder a morena, traze a nova no momento. Se disser, porém, a loura, pode ser um pouco lento. Procura o mestre cordoeiro, compra uma corda bem forte, vem devagar e calado, dá-me o instrumento da morte. Tradução de Zuleika Lintz. Um poema para se refletir, para se pensar e tirar as nossas próprias conclusões. O próximo poeta, um nome bem difícil, chama Annette von Droste-Huschoff, que tem por título seu poema Névoa sobre o Pântano, que diz assim: Névoa, névoa sobre o pântano sobre a noite, o descampado, sol junco esbelto e rijo, vela em redor do moinho, pelos vãos de cuja roda grossas gotas de água escorrem. Na lama o sapo mergulha, o ouriço na grama, no brejo de bolor úmido palpita uma rã dormente, e na areia do barranco melhor se enrosca a serpente. Tradução de Agmar Murgel Dutra. Poema também bem interessante, falando sobre animais, né? O que acaba sendo uma temática boa para se explorar também, né? Os animais, a natureza, os fenômenos que envolvem esses dados objetos, vamos dizer assim. O próximo poema é de Johann Nepomuk Vogel, que tem por título Uma Visita ao Cemitério, que diz assim:
Batem chamando à porta do coveiro. Bom velho, abre-me a porta, abre ligeiro. Tomai vosso bordão de uma alma pura. Vinde mostrar-me a cara sepultura. Assim fala um homem de três crespada, um guerreiro com a barba arrepiada. Mas o nome desse bem, da afeição, que vindes procurar nesta mansão? Minha mãe. Mas de mim não vos lembrais? Com o filho de Marta, ora falais. Mas como está queimado e tão crescido, não vos teria assim reconhecido? Vinde comigo, olhai, eis o lugar daquela por quem vindes perguntar. Sim, é agora. Aqui sobe esta lousa, onde jaz vossa mãe, onde repousa. Conservou-se o guerreiro ali calado, deixou pender a fronte acabrunhado. E imóvel ante a cara sepultada, aos olhos vem-lhe o pranto da amargura. Duvidoso então diz: aqui não morra, aqui não mora a mãe por quem minha alma aflita chora. Tão estreito lugar como é possível encerrar de uma mãe o amor incrível. Tradução de Bernardo Tavira Júnior. Então, um belo poema sobre mãe, sobre amor, sobre cemitério, que às vezes acaba nos fazendo refletir essa temática tão constante que parece que sempre dá uma volta, vai e vem, numa espécie de eterno ciclo. Essa questão de vida após a morte, o viver, o morrer, né? Os limites da vida, a contemplação do ser, aonde termina, aonde começa a vida realmente, há vida após a morte, não há. São temáticas bem interessantes para se refletir. É como o próprio proverbista já dizia, né? Melhor ser ir numa casa onde tem pranto e choro por conta de uma morte do que numa casa onde há alegrias e banquetes. Porque onde tem a morte, onde tem pessoas chorando por conta da morte, há reflexão. Então a reflexão é uma questão para se pensar, né? No refletir propriamente dito. Dando continuidade aqui, pessoal, o próximo poeta se chama Nicolaus Lenau. E tem por título esse primeiro poema dele, Os Três Ciganos, que diz assim: num areal onde meu carro, muito a custo, ia rodando, vi debaixo de um salgueiro três ciganos descansando. Um deles em sua rabeca, naquela estância brávia, aos rubros clarões da tarde, fogosa canção tangia. Do seu cachimbo segundo as espirais contemplava. Assim como quem no mundo maior dita não achava. Dormia o terceiro e da árvore estava o símbolo pendente. Tremia o vento nas cordas, feliz sonhava o dormente. Seus vestidos se compunham de remendos variados, e livres, independentes, zombavam ali dos fados. Destarte os três me ensinaram, quando a vida não é bela, como dessas três maneiras, três vezes se zomba dela. Prosseguindo em meu caminho, voltava-me para vê-los, com seus rostos queimados e os crespos negros cabelos. Tradução de Bernardo Tavira Júnior. A cultura cigana ela é bem interessante. São pessoas que você observa que são viajantes, né? Sempre estão em lugares diferentes. E eles têm uma cultura bem interessante de se analisar, até porque toda cultura eu acho muito bonita. Eu gosto das culturas, eu gosto de estudar as culturas em si, é uma das coisas que a gente estuda no turismo, né? Como eu sou graduando em turismo, a gente estuda muito sobre essa questão da cultura, sobre se entender certos aspectos da cultura do outro, né? Porque muitas das vezes a gente acaba caindo num eterno equívoco de pensar que a cultura do outro não é a certa ou a minha é melhor porque a minha é diferente da dele e vice-versa. Então, eu gosto de entender as culturas para analisar esses pontos de vista, né? Para ver até onde vai as diferenças,
até onde o ser diferente é normal ou não é, o que as pessoas entendem como sendo o normal. Então são coisas que eu particularmente gosto de estudar também. Ok, pessoal? Próximo poema ainda de Nicolaus Lenau, que se diz com o título Luto no Céu. Na face tranquilo firmamento, pesada nuvem de tormentos cheia, passa como sombrio pensamento. E como um homem que lhe falta a calma, e no leito se estorce, inquieto na alma. E cada vez mais luta, mais anseia, assim ao vento a cabeleira hirsuta, do acre espinheiro excrespa-se na luta. O céu no fundo do coração ferido, na tuba do trovão a mágoa exala. Em surdo e triste e lânguido gemido, febril agita a pálpebra sombria, tal como os olhos quando o pranto espia, quando a lágrima dentro deles fala, e da pálpebra triste, incandescente, pálida luz escapa de repente, e já sobem do pântano medonho frias exalações e nevoeiros, leves se formam como um véu tristonho. O céu, então, de todo mergulhado, em sua cisma lúgubre, magoado, os dedos débeis como derradeiros, raios de um sol que morre, estende e volta, afrouxa a mão e o sol com tédio solta. Tradução de Guimarães Passo. Esse barulhinho aí que vocês estão ouvindo é os cachorros, tá? Não se preocupa não, pessoal. Os cachorros estão brincando aí do lado. Estão correndo para lá e para cá, tá? Não precisa se preocupar não. Dando continuidade, o próximo poema ainda de Lenau se chama De Longe, que diz assim: Estas rosas eu colhi, agora longe de ti, pudesse eu dar-tas viçosas, ainda frescas estas rosas. Mas quem poderá sequer tanta distância vencer? Ao cabo murchas, sem cores, nem pareceriam flores. Nunca estejam dois amantes, nunca um do outro mais distantes do que a breve duração. Das rosas que breves são, tão distantes que um pipilo possa outro pássaro ouvi-lo e com seu graveto ao sol possa andar o roxinol. Tradução de João Ribeiro. Uma bela construção em analogias, falando sobre os pássaros, falando sobre romance, né? Que são sempre temáticas interessantíssimas, são sempre temáticas belas de se desenvolver, poemas e poesias. O próximo poema ainda de Lenau se chama Olhando um Rio, que diz assim: Se tu perdestes o bem melhor que tinhas, e que te enchia o pobre coração, e esmagado com a perda te definhas, achando agora tudo baço e vão. Procura um rio, vai mirar um rio, através da neblina fina e ardente das lágrimas contempla o descer frio, impassível e eterno da corrente. É a vida, tudo passa, passa, passa. Fica mirando as águas que lá vão, e aos poucos sentirá a tua desgraça fluir na água a escoar teu coração. Tradução de Manuel Jaquim. Então, com esse último poema do Lenau, pessoal, para encerrar mais essa sessão, fica uma bela reflexão para pensarmos no dia de hoje. Hoje é dia 26 de fevereiro de 2021, onde nós estamos vendo tantas crises no nosso país, aqui no Brasil, afetar as nossas vidas de uma maneira inenarrável por conta da pandemia, do coronavírus. E é como esse belo poema. A nossa vida ela é como se fosse uma linha tênue, que ao mesmo tempo que pode ter uma longa duração, pode ter uma pequena duração também. Então fica essa reflexão, pessoal. Vamos refletir sobre o que de fato é viver, como estamos vivendo e esperar um futuro melhor para a nossa nação, para o nosso país, que acaba, acredito eu,
encontrando solução apenas em Deus. Não tem como dizer que o homem possa nos tirar deste grande abismo que o vírus Covid-19 tem lançado aí toda a humanidade, ok, pessoal? Então fica essa reflexão e até o próximo vídeo.